Jesus, é muito bom estar aqui nessa noite, irmãos. Trago a paz do meu pastor Rafael Barbosa, ali da DEVEC. Vou deixar uma palavra para a nossa meditação essa noite. Livro de Juízes. Juízes capítulo 10. Versículo 18. Diz assim: os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Agora o capítulo 11, a gente vai decorrer em alguns versículos, a partir do versículo 1. Diz assim: Jefité o gileadita era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: não vais receber coisa alguma da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de homens uniu-se a ele e o seguiu. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estou em dificuldades? Apesar disso, agora estão apelando para mim. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Amém? Irmãos, desde o dia que a irmã Natália me fez o convite, o Senhor já havia colocado essa palavra em meu coração, mas quando ela me fez o convite, o Senhor ele me deu clareza de que essa palavra seria especificamente para essa noite. Eu vou ser bem breve, só para você poder entender. A Bíblia fala que os filhos de Deus, estavam distantes do caminho do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor os entrega na mão de seus inimigos. E a Bíblia diz que os anos foram se passando. O povo passou 18 anos em opressão com aquele povo. E chegou o momento que eles clamam ao Senhor e falam: Senhor, nos livra da mão desse povo. Seja misericordioso conosco. E o Senhor, irado com aquele povo, fala o seguinte: vocês não escolheram outros deuses? Peçam os deuses que vocês escolheram para que socorram vocês. E aí eles falaram: não, Senhor, faça conosco o que o Senhor quiser, mas livra-nos da mão desse povo. E aí a Bíblia fala que os líderes, do povo lá, daquela congregação, daquela nação, eles lembram-se de Jefité. A Bíblia fala que esse homem, ele era filho de um homem junto com uma prostituta. Ele não era filho do casamento de Gileade, ele era filho de uma prostituta. E a Bíblia fala, quando eles cresceram, os outros filhos de Gileade cresceram, disseram: olha, Jefté, você não vai ficar aqui. A terra que é nossa, que é do nosso pai, você não vai ter parte em nada. E aí eu estava em casa meditando nessa palavra, irmão. Se você for ler o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, a história de Jefté, ela se encaixa perfeitamente na nossa vida, especificamente na nossa vida de jovens, tá? Eu tenho 34 anos, então ainda sou jovem. Jefté, colocaram um rótulo nele. Jefté, você é filho de uma prostituta. E eu acredito, sinceramente, que aquilo ficou martelando na mente de Jefté. A Bíblia fala: passaram-se os anos. Chega um momento de guerra, o povo se vê encurralado. E ninguém, não teve um homem que dissesse: nós vamos pelejar, nós vamos à guerra. Então eles falaram aqui no versículo 18, que a gente leu, capítulo 10, versículo 18: vamos escolher um homem. E aquele que se oferecer, aquele que se prontificar para guerrear, ele será nosso líder. Veja que já estava estabelecido isso, que Jefté seria o líder, ou qualquer outro que se dispusesse a ir para aquela batalha. Só que Jefté, eu acredito, e a Bíblia me dá liberdade para isso, eu acredito que Jefté, ele já tinha aquele bloqueio na sua mente. Eu sou filho de uma prostituta, os meus outros irmãos me desprezaram, essa é a minha oportunidade. Aí chega na mente de Jefté o que eu acredito que passa na mente de muitos de nós hoje: a vingança, Aí Jefté fala: eu irei com vocês,
mas eu preciso ser o chefe de vocês. Jefité, ele queria mostrar para os seus irmãos que ele era alguma coisa. Só que a gente já começa o versículo 1 dizendo: Jefité era homem valente. Ele já havia construído um trajeto, ele já havia construído uma reputação. Só que Jefité, ele queria mostrar para os seus irmãos que ele era alguma coisa. E aí, quando eu estava em casa meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou comigo. Nós estamos vivendo em tempos em que jovens, né? Eu falo para jovens porque eu acredito que é uma faixa etária que Satanás ele tem investido muito nesses últimos tempos. Se a gente prestar atenção, as estratégias de Satanás têm sido muito voltadas para a juventude, principalmente a juventude da casa do Senhor. E aí, o que acontece com Jefité? É o que acontece muitas vezes com vocês, jovens que estão aqui. Aquela necessidade de ser aceito, de se enturmar, de fazer parte de algum grupo, de ser reconhecido por alguém, né? De ser aplaudido, né? Eu preciso fazer parte desse grupo para poder ser aceito. Só que o Senhor, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falava comigo: vocês não precisam ser aceitos por grupos dessa terra. Se vocês forem reconhecidos no mundo espiritual, e aí eu estava vendo a irmã, dando a palavra aqui, a irmã falando exatamente sobre isso. A gente, irmãos, a gente vê pais que ensinam filhos a servirem ao Senhor, infelizmente. Hoje eu acredito que nem tanto, mas naquela época era muito imposto servir a Deus, o ir para a igreja, né? Como teve a irmã que falou aqui, alguma irmã falou aqui, o servir a Deus era algo imposto, você tem que ir para a igreja. Mas se a gente soubesse a importância de ensinar os nossos jovens a verdadeiramente amarem a Cristo, não seria tão difícil ter jovens na igreja hoje. Aí a gente pensa, eu cresci, eu não sei vocês, mas eu cresci ouvindo o seguinte: o mundo não tem nada para oferecer. Quem disse? Por que tem tantos jovens lá fora então? A questão é, o mundo não tem nada de bom para a eternidade, para uma vida na eternidade para nos oferecer. Mas coisas boas tem, porque senão não haveriam jovens lá fora. Sabe, aqueles jovens que vocês outrora viam aqui, ou que cresceram junto com vocês? Existe, se tem coisas boas lá no mundo, se tentador sim, mas o Senhor, Ele tem uma palavra para vocês essa noite: não abra mão, não negocie. E aí, se a gente continuasse lendo a história de Jefité, a Bíblia fala que Jefité, ele faz aquele acordo, né, com os anciãos, com os responsáveis daquele povo, e eles falam: tá bom, você será o nosso líder. Só que Jefité, ele não se deu por satisfeito. E aí ele faz o impensado. Eu acredito que foi o impensado, porque ele fala o seguinte: Senhor, ele faz essa seguinte oração: Senhor, se o Senhor entregar nas minhas mãos os amonitas, esse povo, eu entregarei em sacrifício a ti a primeira pessoa que passar pela porta. E a Bíblia fala que Jefité tinha apenas uma filha, era filha única. E a Bíblia fala que Jefité vai, é vitorioso naquela batalha, né? É aplaudido. Só que quando ele volta para casa, quem sai ao encontro dele? A sua única filha. E aí o Espírito Santo falou comigo enquanto eu meditava nessa palavra: o que vocês, jovens, têm abrido mão para ser aplaudido pelo mundo, para ser aceito pelo mundo, para ser aceito muitas vezes em alguns ciclos de amizade? Mas já foi falado aqui sobre amizade. Eu sei, gente, eu já tive a idade de vocês. Eu sei o quanto que a gente tem, principalmente nessa idade, a gente tem essa necessidade de estar junto, de ter aquele grupinho, principalmente na escola, não é? A gente tem, mas eu digo para vocês essa noite: o Senhor, Ele tem mais para vocês. Se vocês tiverem que renunciar coisas aqui neste mundo, renunciem. Eu já tive que renunciar a muita coisa. Eu já tive que me afastar de muitas amizades que na minha cabeça eram amizades boas, porque para mim eram pessoas boas. Lá em casa nós somos em 4. Somos 2 mulheres e 2 homens. E dos 4, a única que não experimentou de coisas, sabe, que esse mundo dá, que não andou fazendo coisas erradas, foi eu, porque eu sou melhor não. Porque quando meu pai e a minha mãe diziam: Gleice, não vá, Gleice, não faça, eu olhava para a atitude dos meus irmãos. Eu olhava para as consequências do que eles viviam com a decisão que eles tomavam.
E eu, mesmo sendo a caçula, eu falava, não quero isso para mim. E se hoje eu estou aqui, vivendo o propósito do Senhor, é porque eu abri mão de muitas coisas lá atrás. É porque eu renunciei muitas coisas lá atrás. E eu digo para vocês, vocês não precisam experimentar o que o mundo tem lá fora. Porque existe uma eternidade. Existe um Deus que tem um galardão. A Bíblia fala assim, o Senhor ele fala assim, eu tenho um galardão para todo aquele que perseverar. Nós vemos jovens que se termina um relacionamento, quer tirar a própria vida. Sabe, jovens que não aceitam ser rejeitado por ninguém, que quer ser aceito por todos. Não, infelizmente, meus queridos, não é assim, a vida não é assim. E se vocês entenderem isso em seus corações, poupará a vocês muito sofrimento. Vocês não precisarão, tem jovens, e eu não digo apenas jovens, né? Às vezes pessoas adultas que se submetem a tanto tipo de coisa, a coisas assim tão absurdas para poder ser aceito por outros. Às vezes é na empresa, às vezes é no trabalho, ou vocês na escola. Não negociem princípios. A gente ensina muito, né, irmãos, os nossos filhos, o que acontece se eles se desviarem do caminho do Senhor. É inferno, é sofrimento. Mas e se nós ensinarmos os nossos filhos o que eles ganham, abrindo mão das coisas lá do mundo? Se ao invés de dissermos, se você desobedecer, você vai para o inferno, nós ensinássemos, olha, se você obedecer, tem bênçãos de Deus liberada para a sua vida. Se você obedecer, tem um futuro extraordinário para a sua vida. A gente, irmãos, quer impor medo aos nossos jovens, não funciona assim. Porque na maioria das vezes, jovens que são criados assim, quando chega na fase adulta, né, na tal da independência, eles saem dos caminhos do Senhor, porque o Deus que lhes foi apresentado é um Deus mau, que se erra, se desobedece, vai para o inferno. E não, o nosso Deus ele não é assim. Ele castiga aquele que ele ama, ele castiga sim, mas a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ensine ao seu filho, se você obedecer ao Senhor, terá um futuro glorioso para você, terá uma família abençoada para você. E eu falo para vocês, valeu a pena lá atrás, na idade de vocês, eu ter abrido mão de muitas coisas, porque hoje eu tenho minha filha, hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu já vivi muitas promessas que na idade de vocês o Senhor me fez, já vivi muitas delas. Então sim, vale a pena abrir mão? Vale a pena deixar aquela amizade de lado? Vale, porque o Senhor ele prepara amizades verdadeiras para andar conosco. Já foi falado aqui, se a amizade te afasta de Deus, então não é saudável para a tua vida espiritual. E a gente vê juventudes hoje, irmãos, eu acredito que nunca se viu uma época, né? Um período em que jovens estão se rebelando tanto contra a paz, contra a igreja, sabe, a violência nas escolas. Aí eu pergunto para pais que estão aqui, aonde nós temos errado? Porque a gente chegar a culpar os jovens, é uma geração rebelde, é muito fácil, mas e nós? O que nós temos ensinado? Minha filha tem 2 anos e 8 meses, está prestes a fazer 3 anos. Mas ela, dessa idade, eu já ensino a ela, filha, a gente está indo para a igreja fazer o quê? Ela fala, adorar o Papai do Céu. Irmãos, tem dias que eu falo, filha, hoje não vai dar para ir na igreja. Ela chora que parece que o mundo está acabando. Mamãe, eu quero ir para a igreja. Porque eu não falo para ela, filha, você tem que ir para a igreja, porque a gente acha que não entende. Eles entendem, irmãos. Sabe, irmãos? A gente tem que parar com isso de ficar colocando terror em cima da nossa juventude, porque se eles aprenderem a amar Deus de todo o seu coração, pode vir influência satânica que for nas faculdades, nos cursinhos que eles fizerem, eles serão alicerçados numa religião, não, em Cristo, no amor que foi derramado lá naquela cruz. A gente esquece, irmãos, de apresentar o verdadeiro amor para essa geração que está chegando. Temos crianças aqui que daqui a pouco estão passando para cá. Eles vão entrar na fase adulta. Acredito que não, se tiver, são poucos.
mas eles estão num caminho muito perigoso, numa faixa etária muito perigosa. Então, quando você for falar com o teu filho, peça ao Senhor sabedoria, porque muitas vezes a gente fala em casa uma coisa e na escola com amor, sabe, com abraço, assim, eles ouvem coisas diferentes. E nós, seres humanos, nós tendemos a nos inclinar para pessoas que nos abraçam, que nos acolhem, não é? Por que você acha que jovem tem uma facilidade tão grande de se enturmar? Porque eles são atraídos. Sabe, nós precisamos ter o cuidado. Essa juventude aqui é o futuro, são as mulheres que estarão aí depois. São as líderes que estarão aqui depois. Mas para isso nós precisamos ensiná-los a amar a Cristo. Eu vou para a igreja porque minha mãe está me obrigando. Gente, eu lembro quando eu era criança não, na idade de vocês, assim, adolescente, eu era a única adolescente da minha igreja que ia para o círculo de oração, a única. Mas a minha mãe nunca me obrigou. Minha mãe nunca disse, você vai. Não, a minha mãe, eu falava, mãe, eu vou junto. Eu tinha prazer de estar no círculo de oração, mas a minha mãe nunca me obrigou a ir para o círculo de oração. Eu aprendi que ali era o melhor lugar para eu estar. Sabe, pais e mães que estão aqui, ensine seus filhos que aqui é o melhor lugar. Aqui não é lugar para a gente apenas vir sentar, cultuar. Hoje tem culto, minha mãe quer que eu vá, meu pai quer que eu vá. Não, ensina teus filhos que é aqui que eles conseguem se preparar para o futuro lá fora, para a faculdade lá fora, porque a gente não tem a prudência, a sabedoria de falar, Senhor, me ensina a ensinar o meu filho a te amar. E não a ter medo do Senhor, a te amar. Porque, irmãos, quando a gente ama alguém, não é assim na nossa vida. Quando a gente ama alguém, a gente não faz de tudo para agradar a pessoa. Por que com Deus a gente acha que é diferente? Se o teu filho, ele aprender a amar o Senhor, quando vier as investidas lá fora, quando vier os pratos lá fora, ele vai falar, não, eu não posso aceitar isso. Eu não posso porque eu temo ao Senhor acima de tudo. Eu não posso fazer isso porque Jesus pagou um preço na cruz por mim. Eu não sei, talvez você esperava que essa fosse uma mensagem diferente, mas enquanto eu estava em casa eu falava, Senhor, não dá para mudar. O Senhor falou, não dá para mudar. Eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor confiou no meu coração. Nós temos adolescentes aqui, irmãos, só quem tem essa sensibilidade consegue entender a batalha que passa na mente de adolescentes nessa idade. Eles nem na juventude estão ainda, na adolescência. É uma fase em que vem muitas setas, sabe? Crise de identidade, coisas aqui, coisas ali. E se eles não tiverem alicerçados em suas casas, sabe? Com pais e mães que ensinem filho. Porque meu pai, ele sempre falava o seguinte, olha, Luiz, a ordem para você é essa, não faça. Mas se você escolher fazer, a consequência será essa. Então eu mesmo nova, mesmo na adolescência, eu começava a colocar na balança a consequência do que iria acontecer comigo. E eu escolhia não fazer. Porque, jovens, olhem para mim. A vida, ela é feita de renúncias. É feita de escolhas. Vocês são livres para escolher o que vocês querem, se servir a Deus ou não. Mas vocês precisam entender quais são os benefícios. O que vocês ganham servindo a Deus, o que vocês ganham desobedecendo a Deus. Eles precisam saber o seguinte, não, se eu abrir mão disso, existe recompensa para mim. Porque a mente do ser humano é assim, isso é provado. A mente do ser humano trabalha com recompensa. O que eu ganho fazendo isso? Por que na nossa vida cristã não é assim? É exatamente assim, porque o próprio Jesus, ele disse, aquele que perseverar até o fim terá um galardão. Ou seja, existe recompensa para cada renúncia que a gente faz. Para cada coisa que a gente abre mão, existe uma recompensa. E também existe uma consequência para cada escolha errada. Então aprendam, se vocês serão muitas vezes humilhados na escola, no ciclo de amizade, por serem cristãos, por serem talvez filhos de quem são, por morarem no bairro onde moram, sim, vocês serão.
Mas eu deixo para vocês essa reflexão essa noite. Vocês precisam entender quem são em Cristo. Porque para cada coisa que vocês abrirem mão, o Senhor tem o dobro para entregar na mão de vocês. Existe um futuro brilhante. Eu não sei se vocês, como pais, como irmãos que estão aqui, conseguem ver, mas eu consigo ver um futuro extraordinário que o Senhor preparou para essa juventude. Eu consigo ver bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre essa juventude. Vocês conseguem ver isso, irmãos? Não, nunca mais olhe para jovens como esses aqui, ou como que estão lá fora. Essa geração está perdida. Não está perdida, porque a Bíblia fala o seguinte: jovem, eu escolhi vocês porque vocês são o quê? Fortes. E a Bíblia fala o quê? Vocês não vão vencer o maligno, vocês venceram o maligno. O Senhor depositou tanta força em vocês, que Ele mesmo declara: vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno. Vocês são a força dessa geração, sim. Eu declaro sobre a vida de vocês: não, essa geração aqui não é a geração perdida. Essa geração aqui não é a geração do TikTok. Não é a geração que não sabe de nada. Não, vocês serão grandes homens e mulheres para a glória do Senhor. Meninas que estão aqui, vocês serão famílias extraordinárias. Homens que estão aqui, rapazes que estão aqui, vocês serão sacerdotes na casa de vocês. O Senhor tem portas para vocês no futuro que os olhos de vocês ainda não alcançaram, porque a minha Bíblia fala: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é exatamente isso que o Senhor tem preparado para a vida de vocês. Então não pensem: porque eu sofria de quem sou, porque a minha condição financeira é tal. Não! O Senhor, Ele fala que nós devemos viver por fé. E viver por fé é ter a certeza que, independente da minha condição, o Senhor, Ele já está no meu futuro. Vocês conseguem entender isso? Vocês serão grandes homens. Vocês sim terão formações acadêmicas brilhantes. Mas eu digo para vocês essa noite que isso não custe uma vida de integridade com Cristo. Que isso, o preço para conquistar isso, não seja a presença do Senhor se afastar da vida de vocês. E sim, ouçam isso, eu sei, é uma fase difícil. Irmãos, eu falo que a gente vê jovens na igreja hoje, é bênção de Deus. Em uma quarta-feira, a gente vê jovens na casa do Senhor. Não vejam isso como algo natural, não. Porque diariamente na escola eles são bombardeados. Pelas redes sociais eles são bombardeados. Pelas amizades eles são bombardeados. Então só de eles estarem aqui, existe uma batalha espiritual muito grande. Então nessa noite, eu já vou encerrar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu queria chamar os jovens aqui à frente. Não só os que estão aqui, que eu estou vendo que tem mais alguns ali espalhados. Eu gostaria de orar pela vida de vocês. Posso, pastor? Em nome de Jesus. E eu gostaria de falar para vocês. Talvez a escola tenham rotulado vocês por alguma coisa. Talvez os amigos de vocês tenham rotulado vocês por algo que não tem sido legal. Mas eu quero que vocês ouçam isso olhando para mim. Vocês são príncipes e princesas do Senhor. Existe um futuro extraordinário do Senhor preparado para a vida de vocês. Vocês serão os futuros pastores que se assentarão aqui, ou seja, em outra congregação. Vocês serão as meninas que sentaram aqui no lugar da liderança. Vocês serão as próximas cantoras que estarão aqui à frente. Vocês serão as próximas irmãs do círculo de oração. E o Senhor, Ele tem um futuro extraordinário para entregar na vida de vocês. Porque hoje nós estamos aqui, mas o Senhor, Ele já viu o nosso amanhã. O Senhor, Ele já sabe o que cada um de vocês irá viver lá no futuro. E eu sei que para alguns talvez o trajeto seja mais difícil do que para outros. Mas não desistam, não abram mão da presença do Senhor. Não negociem o inegociável, porque não vale a pena. Hoje eu tenho 34 anos e quando eu olho para trás eu falo: Senhor, muito obrigada.
por não ter me deixado olhar para as coisas do mundo, por ter me poupado de tanta coisa que o mundo oferecia, porque talvez hoje eu não estivesse aqui, porque realmente para cada decisão que a gente toma existe uma consequência. E quantos jovens poderiam estar aqui com vocês hoje, mas escolheram o caminho errado? Mas eu apresento para vocês, eu não sei qual foi o Deus que apresentaram para vocês, mas eu apresento para vocês o Deus que eu conheço, o Pai que eu conheço, o Pai que cuida, o Pai que abraça, o Pai que diz: filho, eu estou com você. Sabe aquela tentação que bate todo dia a porta? Vale a pena abrir mão. Foi falado aqui de José. José, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi. Mas ele chegou no seu propósito. Lembra de Davi? Foi rejeitado. A Bíblia fala que quando chega o profeta lá, nem em casa o pobre Davi estava, de tão desprezado que ele era. Sabe o que ele se tornou? Rei. Então sim, o Senhor, Ele tem mais para vocês. Não pense que se limita a isso aqui, não. Eu vejo com os olhos da fé pregadores aqui. Eu vejo com os olhos da fé pastores aqui, missionários aqui. Temos pais desses jovens aqui. Em nome de Jesus, quem for pai desses jovens, pelo amor de Deus, desçam aqui, abracem eles. Porque o Senhor, Ele está fazendo algo sobrenatural neste lugar. Quem for pai, quem for mãe, que estiver aqui, abrace seus filhos, porque o Senhor, Ele quer manifestar um som diferente sobre este lugar. Pais e mães, enquanto eu estiver orando, declare sobre o seu filho bênçãos espirituais. Declare sobre os seus filhos que eles serão grandes homens e mulheres, que a vida deles glorificará o Senhor. E talvez, quem sabe aqui tem pais e mães que em algum momento lançou uma palavra, porque enquanto eu estava em casa, o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, sobre palavras, porque, queridos, palavras de pai e mãe têm poder. Podem selar destinos na vida do filho. E talvez aqui existam pais e mães que em algum momento de raiva, não sei, lançaram palavras negativas sobre os seus filhos. Enquanto estivermos clamando aqui, fale: Senhor, eu anulo toda palavra que eu lancei contra o meu filho, tenha sido no momento de raiva ou não, eu anulo e declaro que caia por terra. Porque, irmãos, Satanás, ele tem tentado trabalhar na mente dos jovens. E é lugar que pai e mãe não anda. É lugar que pastor não conhece. É onde Satanás, ele tem tentado trabalhar nesses últimos dias. Então nós vamos clamar pela vida de vocês, jovens. Não esqueçam isso, vocês são fortes. Vocês não são geração falida, não. Isso é mentira de Satanás. Recentemente eu estava vendo um vídeo que dizia que essa é a pior geração que existe. Não, vocês são a melhor geração, sabe por quê? Vocês têm acesso a conhecimentos que lá atrás nossos pais não tiveram. E o Senhor, a partir dessa noite, dará discernimento espiritual a vocês, para usarem para a glória do Senhor. E a partir de hoje, o Senhor irá guiar vocês de forma diferente. Não tenham medo de se lançar diante de Deus, não. Porque para aquele que se lança, o Senhor, Ele derrama mais. Para aquele que se lança, o Senhor, Ele entrega mais. Para aquele que renuncia, o Senhor, Ele entrega um futuro extraordinário. E eu declaro sobre a vida de vocês: Satanás não tem poder sobre vocês. Não há palavra de maldição que prevalecerá contra a vida de vocês. Vocês conseguem entender isso? Vocês serão homens de Deus e mulheres de Deus. Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está neste lugar. Obrigada, Jesus, porque eu sei que Tu falaste comigo essa palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a mente de cada jovem que está aqui
Ó Deus, que o teu Espírito possa pairar sobre este lugar, Senhor. Encha-os com autoridade, encha-os com a ousadia do teu Espírito. Senhor, eu declaro no poder da tua palavra que não há principados, não há potestades que queiram paralisá-los neste lugar, Senhor. Eu declaro sobre essa casa jovens renovados, uma juventude avivada pelo teu Espírito. Oh, glória! Eu declaro, Jesus, sobre esses jovens, porção dobrada do teu Espírito. Avivamento, Senhor, que venha sobre eles nessa noite, no poder que é no nome de Jesus. Senhor, toda palavra contrária lançada contra eles, lançada contra a geração, a família deles, no poder que é no nome de Jesus. Nós neutralizamos essa noite e declaramos: essa juventude é tua. Oh, meu Deus, toma a mente nesse momento, leva cativa a mente deles nessa hora, Senhor. Quebra toda palavra de maldição, todo bloqueio, todo complexo de inferioridade, no poder que é no nome de Jesus, seja desfeito. Coloca a ousadia do teu Espírito, porque a tua palavra diz que é o Senhor nos deu espírito de ousadia e não espírito de medo. Então que eles possam não temer as afrontas. Ó Deus, as rejeições que se levantarem, que eles possam saber quem são em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, abrace cada jovem neste lugar, Senhor. O Senhor conhece o coração deles. Só o Senhor sabe as batalhas que eles têm travado, mas o poder que há no teu nome, Jesus. Eu declaro que nenhuma ferramenta preparada contra eles prosperará, porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. Então, em nome de Jesus, coloca na mente deles a certeza de que Tu és o Pai. Tu és um Pai que cuida. Tu és um Pai que tem um futuro extraordinário para eles. Tu és um Pai que se importa com os desejos mais simples que eles têm, com os sonhos muitas vezes tão pequenos, Senhor. Faça-os entender nessa noite que o Senhor se importa sim. O Senhor se importa sim com cada projeto que eles têm no coração. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito possa abraçá-los e derramar graça sobre eles. Graça para suportar, Senhor, as tentações, as perseguições, as pedradas, as injustiças. Porque maior é o Senhor que está com eles. Nós declaramos essa noite que o Teu Espírito possa renová-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nenhuma arma prevaleça contra a vida deles. Na autoridade que há no Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Não esqueçam disso, vocês são preciosos para o Senhor. Amém? Assim agradecendo a oportunidade.